Municipal de Saneamento Básico. Ali para ter o seu rodeiro, né? Esse plano de saneamento básico, uma exigência do governo federal, do Ministério da Saúde, para organizar as cidades brasileiras em termos de saneamento básico. E nós tivemos a felicidade, no ano de 2007, sempre participei do Conselho da Reunião do GEVAC, que forma a bacia do Paraíba, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E nós fizemos um projeto em 2007 do tratamento de esgoto da cidade de Rodeiro. Esse projeto foi protocolado em Belo Horizonte, no filho, ficou quase 5 anos protocolado lá, no estado não teve condições de arrumar o recurso. Assim que assumi a prefeitura em 2013, retirei o projeto lá do filho e fizemos o cadastramento na FUNASA. E Rodeiro foi contemplado com a verba. Ainda não está na conta, estão no procedimento, vão ter reunião dia 6 em Belo Horizonte novamente, 6,5 milhões de reais para fazer o tratamento de esgoto da cidade de Rodeiro. Foi o maior convênio assinado na história do Rodeiro. Então a gente tive essa felicidade de cair na minha mão novamente, porque eu sempre me preocupei com o saneamento básico. O Rodeiro não tinha água, nós lutamos junto com a apoio da Câmara de Vereador do sistema Copasa. Hoje o Rodeiro tem água tratada e no espaço de no mínimo 2 anos nós vamos ter mais de 80% do esgoto tratado também. E esse plano de saneamento dá condições de organizar o município para os próximos 25 anos. Nós estamos fazendo uma administração pensando 25 anos para frente. Pegou o caso da Copasa. Quando nós colocamos a Copasa, nós fizemos, por exemplo, um plano para o crescimento do Rodeiro 20 anos para frente. E o Rodeiro está crescendo, média, um ano está crescendo para 5 anos. Graças a Deus. Devido aos empresários, os empregos que tem, então está atraindo várias famílias de outra região para a nossa cidade. E esse plano, a empresa do Conem, que está fazendo esse plano para a gente. Esse plano é muito importante a participação popular, da população, da sua opinião, da sugestão, porque é uma coisa que vai ser feita, vai vir para a Câmara de Vereador, vai virar lei. Uma lei municipal, Plano Municipal de Saneamento Básico do município do Rodeiro. Vai ser lei municipal. E nós já estamos também conversando no gabinete com os meninos. Nós temos um acordo com o Ministério Público, que até meados do ano que vem nós temos que fazer também o plano diretor da cidade de Rodeiro. Aí nós vamos fazer esse mesmo trabalho de chamar a comunidade, de reunir com os vereadores e projetar Rodeiro mais 25 anos para frente, como que ele vai crescer, para onde que vai ser a indústria, onde vai ser moradia, como tem que ser feito o loteamento, como tem que ser feita a construção das casas. Nós já estamos dando uma mudada. Dá até um mal-estar assim, quando nós vamos fiscal lá, que exige a planta da casa, que exige o ABIS. Então, está doido. Mas nós temos que acostumar com isso. A população tem que aprender que nós temos que legalizar a nossa situação perante o município, perante o Estado e perante a União. E quem faz isso é a Prefeitura, porque nós que lida com o povo. O governo do Estado está lá no Palácio, o governo federal está em Brasília. Então quem bate de frente com o povo é vereador e prefeito. E é muito importante a participação da população para saber o que está acontecendo. Se amanhã alguém falar alguma coisa, vocês sabem responder. Mas muito obrigado pela presença e eu vou deixar a palavra para a Ana Paula. Um abraço, obrigado. Então, bom dia a todos. Eu vou usar o microfone, porque senão no final da apresentação eu estou sem voz. Mas a gente está aqui hoje na terceira etapa do nosso plano, que nem o prefeito também falou, pegando as palavras. E é importante esse plano, como ele falou, é um planejamento, é uma coisa que os municípios do Brasil como um todo estão aprendendo há pouco tempo a planejar para o futuro, a fazer tudo com 10, 20, e nesse caso aqui 25 anos que a gente está projetando toda a população e toda a área de saneamento.
E o saneamento que a gente está tratando aqui, como foi tratado nas outras apresentações, muitos de vocês estiveram aqui, é a água, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem urbana, pluvial e os resíduos sólidos, o manejo do lixo e dos nossos resíduos. Então, eu vou começar contando um pouco o histórico do que tem sido o nosso contrato, que tem sido o nosso trabalho. Nós somos contratados pela GEVAP, como foi falado, a GEVAP é a Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, é a agência da bacia, e ela contratou para fazer o plano de vários municípios de toda a sua área. Vocês estão dentro da bacia do Paraíba do Sul, são um dos afluentes do Paraíba do Sul, uma das nascentes deste importante rio que corta 3 estados brasileiros. Na verdade, ele tem as suas nascentes em 3 estados. Passa por São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então, esses 3 estados têm interferência no Paraíba do Sul e, por isso, a importância da bacia e do gerenciamento, da gestão desta bacia. Porque as águas que nascem aqui são as que vão abastecer lá o Rio de Janeiro e as águas que nascem em São Paulo também. Então, essa relação toda é muito importante a gente entender. Então, esse trabalho começou em setembro do ano passado, quando houve a licitação, a nossa empresa teve a felicidade de participar e ganhar. E nós viemos, desde então, numa primeira reunião em Ubar, com os prefeitos e com os secretários para a apresentação da empresa, depois de uma reunião aqui, em que tivemos conversando e que se deu a fase de caracterização, essa parte verde, em seguida do diagnóstico. O diagnóstico começou no ano passado e veio até esse ano. Esse ano nós fizemos uma apresentação de diagnóstico e agora estamos nessa faixa vermelha ali, onde foi marcado, na parte de proposição. O que são essas partes, né, essas etapas do trabalho? A primeira etapa foi conhecer o município, conhecer a realidade local, conhecer como funciona, quais são as características. Num segundo momento, a gente conheceu o sistema de abastecimento de água, o sistema de esgotamento sanitário, o sistema de coleta e tratamento do lixo, o sistema de drenagem. A gente veio conhecer a fundo esses sistemas, fizemos visitas de campo, conhecemos os concessionários, conhecemos o pessoal da Copasa, conhecemos todas as pessoas, fizemos levantamentos tanto aqui no local como nos arquivos nacionais do IBGE, do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação e Saneamento, e agora estamos na parte de proposição. A proposição, a partir do momento que você tem uma fotografia, um desenho de como funciona o sistema como um todo, você entra numa parte em que você pode propor, em que você vê o que esse sistema vai ser no futuro, imaginando, e aí eu vou passar para o próximo slide, que é o cenário possível e o futuro desejado. O cenário possível é a partir do que a gente tem no município, a partir das possibilidades que temos de recursos, tanto no município, no estado e no país, a partir dos recursos federais, convênios e etc., como foi falado agora do convênio da FUNASA, importantíssimo para o município está de parabéns por ter conseguido isso. Então, esses são os cenários possíveis, são as opções que a gente tem. E o futuro desejado é o que a gente deseja. Como a gente quer que o saneamento esteja daqui a 5, 10, 15, 20, 25 anos. Como a gente está imaginando esse futuro. Então, a partir daí, a gente vai entrar nas proposições, que são soluções de saneamento, obviamente, sempre voltado para o saneamento. Lembrando que a gente está aqui falando do plano de saneamento. Então, são soluções de saneamento que têm que ter características locais. Porque cada localidade tem as suas características e tem o seu saneamento mais recomendado. Por exemplo, no tratamento de esgotos, que é um caso que está bem em voga aqui no município, existem condições específicas para o tratamento ser mais eficiente ou menos eficiente. E entre elas, a temperatura, por exemplo, é uma das coisas que influencia. Então, às vezes a gente nem tem ideia de quantas coisas influenciam nessas questões de saneamento, mas a questão da temperatura é uma coisa que influencia. Dependendo da temperatura do local, é recomendado um tipo de tratamento ou um outro tipo de tratamento. São mais eficientes e têm um melhor resultado para a população. E aí nós vamos ter, então, um estado futuro de saneamento. São dentro dessas propostas que a gente vai imaginar como é que vai estar a situação do saneamento até daqui a 25 anos. Obviamente é um exercício bastante difícil, é uma previsão longa de 25 anos, então dá bastante trabalho essa parte. E começamos esse imaginário futuro através da projeção populacional. Não adianta o saneamento, nós queremos que o saneamento atenda todas as pessoas hoje, mas não é só isso. A gente quer que atenda também as pessoas do futuro. O DEIS está crescendo. Então, no futuro vai ter mais gente. Então, o sistema que a gente está imaginando já tem que estar pensado para isso, para essas pessoas jamais que vai ter. Então, a gente faz uma projeção populacional, e a gente vai apresentar logo em seguida, criando um cenário de saneamento, uma necessidade, as demandas que vão ser, o que vai ser pedido. Seguindo para as alternativas de saneamento, como eu falei, cada lugar, cada
localidade tem uma característica específica que pode ter alternativas mais recomendadas ou menos, criando o prognóstico geral, que é exatamente isso que estamos hoje aqui trabalhando. Aí, a partir de então, nós vamos analisar tecnicamente as condições, os cenários, as tecnologias para chegar na análise social, que é, no fundo, o que todas essas coisas que estamos imaginando e melhorando no saneamento vão atingir a população, como isso vai melhorar a vida das pessoas, qual é o impacto dessas ações. Então, essa é a análise social do cenário futuro. Imaginando que tudo isso aconteça, como isso vai interferir na vida das pessoas que moram aqui no município. E, finalmente, a gente, então, juntando todas essas questões, a gente tem a proposição ideal para o município. Os estudos populacionais, como eu estava falando, é um ponto primordial e um dos primeiros pontos que a gente vê, e vocês veem que o poder está crescendo fortemente. Nós estamos aí quase, nesses 25 anos, duplicando a população de poder. É um crescimento impressionante. Esse crescimento ele foi feito baseado em 91, 2000 e 2010, os censos do IBGE que nós temos, os dados oficiais, e aí foi feita uma tendência de crescimento. Da mesma forma, a gente também analisou o crescimento rural e o crescimento urbano. Por quê? Porque o rural e o urbano ele tem soluções de saneamento diferenciadas. Não é a mesma coisa, apesar da água e do esgoto serem o mesmo, não é a mesma coisa tratar a água e tratar o esgoto em áreas onde são densas, onde tem muitas casas próximas, como a cidade, e áreas rurais, onde as casas são isoladas. As soluções são diferentes, a técnica de engenharia é diferente. Então, a gente vai ter uma população, vocês veem, urbana, que ela não rural, que ela não cresce, exatamente, ela fica ali naquela população, e uma urbana que cresce muito, que é o que está acontecendo em todo o Brasil. Está acontecendo uma urbanização, como a gente chama, em que a população urbana cresce e a rural não. O plano de metas, isso aqui são os objetivos, quais são as metas, aonde a gente quer chegar com o saneamento. Então, a gente dividiu isso baseado também na lei que rege o plano de saneamento, a gente dividiu em 3 etapas. O curto prazo, que é até 2018. A gente está imaginando que pode ser feito até 2018 e, com certeza, essa estará até 2018, melhorando muito a área de saneamento. Então, essas são as propostas para até 2018 e elas são, normalmente, emergenciais ou questões que estão em voga, como é o caso da de Doce, o município não tinha, então é um problema sério, os córregos todos poluídos, todas as coisas. Então, é um ponto importante, então esses vão estar no curto prazo. E vai ser a base do planejamento também. Vai ser a organização, vai ser toda a parte de planejamento vai ser feito nessa etapa. A seguir, nós temos o médio prazo, que é até 2028, ou seja, esse aqui é 5 anos, aí de 5 a 15 anos, ou seja, 10 anos depois. Nesse período, o que vai ser feito? Vai ser o planejamento e a expansão dos serviços, como, por exemplo, a estação de tratamento que vai ser embora. Nesse período, ela vai ter uma expansão para atender mais gente, para atender a população que chegou e os bairros que, por acaso, não foram atendidos na primeira etapa. E no fim, no longo prazo, que é de 2028 a 2038, nós temos uma revisão contínua e melhoria contínua. Ou seja, o sistema vai sofrendo, obviamente, são 25 anos, as instalações têm vida útil, as bombas precisam ser trocadas, os equipamentos precisam ser melhorados, então vai acontecendo isso nesse processo. Então eu vou entrar agora, eu vou falar cada tema separado para a gente discutir um pouco cada um deles. Então eu vou entrar agora no abastecimento de água. Essa aí é a estação de vocês, tratamento de água, a sede. E aqui é o histórico de consumo per capita. O que é o consumo per capita? O consumo per capita é mais ou menos a média de quanto uma pessoa aqui no município consome de água. Isso aqui é do próprio município, são dados daqui. A gente tem desde 2006 até 2001 um histórico de consumo. Isso aqui foi feito uma medição durante o ano inteiro de quanto foi consumido na cidade inteira, e aí se dividiu pelo número de habitantes e pelo número de dias, que chegou a, em 2006, por exemplo, 127 litros por habitante por dia. Ou seja, cada pessoa de Loureiro consumia 127 litros. Em 2011, esse valor foi para 148. Vocês veem que ele deu uma descida e depois uma subida. Isso é um cenário clássico, aqui provavelmente por uma questão de medição e controle de perdas, de essa redução. Mas aqui é um cenário clássico de desenvolvimento de um município. Conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai consumindo mais água. É normal isso. No Brasil, a média de consumo per capita varia entre 100 e 200 litros. Então, vocês estão exatamente na média ali dos 148. O índice de cobertura de água. A gente vê que vocês já têm um índice de cobertura de água grande, principalmente na área urbana, ele é completo, né? Mas a gente está com uma proposta para 2018
de aumentar esse índice. Como é que isso vai ser feito? Na zona urbana, já está resolvido. Na zona rural, qual é a nossa proposta? Nossa proposta é que o município faça o cadastramento dos poços, das condições, de todas as captações que existem, mananciais que sejam captados, que tem uma nascente, todas as áreas rurais, para ele ter um controle disso. É importante que ele tenha um controle disso, principalmente com essas questões de seca, de mudança de clima que estamos vivendo. É importante que todas as captações elas sejam sabidas, que o município tenha gerência sobre elas. Ele não vai, obviamente, controlar isso, mas ele vai saber. É importante que ele saiba. E é importante também que haja uma diretriz a respeito disso. Por exemplo, se você tem um rio e a pessoa capta nesse córrego, uma nascente, a pessoa capta, mas logo acima, numa área rural, o proprietário vizinho tem um chiqueiro ali, aquela captação não é própria. Então é importante que seja feito um trabalho de avaliação se as captações são próprias, se são recomendadas, se precisa de um tratamento. Às vezes na zona rural pode ser estipulado, por exemplo, a questão do cloro em pastilha para ser distribuído em água que seja contaminada, para não ter problemas de surtos de doença. Lembrando que a água traz doença quando ela está contaminada. Então, é importante haver esse controle por parte da prefeitura por uma questão de saúde pública. Então, a ideia é que nesses primeiros anos seja feito todo esse levantamento, toda essa análise, se as captações, se os poços eles são próprios. Se ficar dúvida, fazer uma análise realmente de bacteriologia para ter certeza que aquela pessoa, que aquela família não está consumindo água imprópria. Verificar se a fossa séptica da casa não está muito próxima do poço. Isso é uma coisa importante. Porque as águas pela terra, elas andam, elas passam então da fossa para o poço, e você acaba tomando aquilo que vocês não gostariam de tomar, ninguém gostaria, né? Então, sem querer, sem saber, então isso é uma questão, é um trabalho de educação, de conscientização e de fiscalização também, de ir lá e ver se, como é que está sendo feito, se está sendo feito de forma correta. E aí, a partir de então, é simplesmente a manutenção até chegarmos à universalização em 2038. Da mesma forma, nós temos os índices de perda. O município apresenta hoje uma perda de 31%. O que são perdas? É normal, uma distribuição, uma rede de distribuição, você ter pontos de perdas. Você tem porque a população é um pouco mais velha acaba vazando um pouquinho, você tem porque as pessoas desperdiçam, você tem porque um vazamento em algum lugar. Tem várias formas de um reservatório que extravasa. Então, são águas que não são consumidas. São águas que foram captadas, foram tratadas, foram distribuídas, mas não foram consumidas. Então, a perda hoje é de 31. E a gente está pedindo para que seja reduzido através de micromedição, macromedição. O que são a micromedição? São os hidrômetros nas casas. Hoje já tem todas. É a questão da macromedição. A macromedição é na saída dos reservatórios, na saída da ETA. Porque aí, quando você faz um comparativo entre o que sai do reservatório e o que chega nas casas, você sabe se alguma coisa se perdeu. Porque, às vezes, o vazamento ele não aparece, ele não é aparente. Ele não aparece na terra, não aparece na rua, você não vê a água. Ele está ali se filtrando e indo embora. E ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Então, essa é uma forma de controlar. E é um ponto importante, porque a gente sabe que a água é um bem natural e que está cada vez mais escasso. Pelo menos a água de qualidade para bebermos, né? A água salgada cada vez tem mais. O índice de hidrometração. Hoje o município já tem um índice de hidrometração de 100%, ou seja, toda a água distribuída por rede já é micromedida. Já há um hidrômetro, já há um controle. Isso é importantíssimo que se mantenha. Então, conforme a rede for expandindo, conforme as pessoas forem chegando na cidade, conforme a cidade for crescendo, isso deve ser mantido em 100%. A evolução dos serviços. Apesar de a partir de todas aquelas metas, nós temos a evolução do serviço. Hoje, quantas pessoas são atendidas de rodeio pela rede de distribuição? 5.649. Nós pretendemos chegar aos 11.500 que está sendo projetado para 2038. Da mesma forma, nós vamos ter as ligações totais e as economias residenciais. Ou seja, são os domicílios, são as famílias atendidas durante o ano. E aí, como é que a gente vai chegar nessas metas? Esse é um ponto importante. Nós temos duas formas, duas medidas que a gente chama, são ações, são formas de chegar nas metas e as duas andam paralelas e são ambas necessárias. A primeira que a gente vai falar é medidas estruturantes. Medidas estruturantes não são obras, tá, pessoal? Não são obras. São medidas de organização, de controle, de base para que todo o resto funcione. Então essas medidas são contínuas, vão ser necessárias durante todo o período e a gente vai falar de algumas delas. A questão da eficiência, a busca pela eficiência. O serviço deve ser feito com eficiência. Então, quanto mais rápido, quanto mais
trabalho. Então, a questão da eficiência é um ponto importante, assim que ser. A capacidade de intervenção. Aconteceu um vazamento de água, por exemplo. Quanto mais rápido a concessionária for lá e conseguir consertar o vazamento, menos se perdeu, melhor foi para o sistema. Então, esse é um outro ponto importante. Isso tudo não tem em si algo que tem a obra de conserto, mas a gente está falando da velocidade da equipe estar lá. O tempo que demora essa passagem de descobrir o vazamento e fazer a intervenção. O conhecimento do problema. É necessário ter todo o sistema, as redes, os elevatórios, os reservatórios, as estações, as áreas, os caminhões, tudo cadastrado. É importante, por quê? Porque assim você sabe quais são as suas possibilidades, o que você tem disponível, como agir. Então, o conhecimento de todo o sistema é muito importante. A participação da sociedade é outro ponto importante. As pessoas têm que entender e têm que começar a economizar água, usar a água só de forma racional. Não deixar a torneira aberta quando não está usando, não deixar um vazamento para depois, consertar depois, sempre ter a preocupação de estar envolvido na questão da água. Os conselhos municipais são importantíssimos nessa relação entre a população e o poder público, e fazendo esse meio de campo, fazendo todas as interferências necessárias a fim de melhorar o sistema. O aprimoramento da legislação. A lei é importante e é a base para a organização, então esse é um ponto importante também a ser discutido. E a avaliação dos planos. Como a gente estava falando, o plano tem 25 anos de vigência, a gente tem planejamento para 25 anos. Mas, mesmo a lei dos 11.445, que coloca que é o marco legal do saneamento, ela diz que o plano ele deve ser revisto em 4 em 4 anos. Por que isso? Não é porque o plano estava errado, mas às vezes a realidade muda. Em 4 anos, a cidade cresceu muito mais do que se esperava, ou então aconteceu alguma outra situação assim, extraordinária que não estava prevista, e aí a situação mudou. E aí o seu plano está defasado na realidade. Então não adianta mais seguir aquelas metas, porque aquilo já não vai mais atender à realidade. Você tem que fazer um ajuste, tem que fazer uma correção para que ele volte a representar a realidade e possa fazer o planejamento futuro. E aí nós vamos para as medidas estruturais. As medidas estruturais, sim, aí estamos falando de obras, estamos falando de intervenções diretas, e para isso nós temos a recuperação da infraestrutura existente, do sistema de água, manutenção e recuperação delas, né? Os projetos básicos de executivos de expansão, quando necessário, as áreas que vão se crescer da cidade, e aí o plano diretor vem muito a acrescentar nesse sentido. É importantíssimo que o município tenha o seu plano diretor, que vai definir aonde para que lado que a cidade vai crescer, vai definir onde vai ser uma área residencial, então o plano de saneamento ele vai ter que seguir para aquela área, vai ter que atender aquela região. A redução de perdas físicas e não físicas, as ações de macromedição, as ações de troca de populações que estão mais desgastadas, que estão com problemas. A proteção dos mananciais é um ponto importantíssimo. Os mananciais eles precisam ser protegidos, e não é protegido só com cerca, só fechado. É preciso ter um reflorestamento em torno do manancial, nas suas montantes, para que as nascentes continuem dando água. Muitas nascentes na região estão secando, a gente tem escutado muito falar disso, e o problema disso é o reflorestamento. Uma solução para isso é o reflorestamento. O desmatamento ele acelera esse processo de secagem e prejudica. Então é importante a proteção dos mananciais de suas áreas. E aí nós entramos num ponto importante da sustentabilidade. Todo serviço, todo sistema ele tem um custo. Infelizmente não há como fugir disso. Há pessoas trabalhando, há equipamentos, há matéria-prima, há material. Então você tem uma necessidade de uma tarifa. Só que essa tarifa, e é recomendável que se tenha essa tarifa, mas essa tarifa ela tem que ser compatível com o perfil do consumidor. Ou seja, você tem que entender que a água é um bem essencial e todos têm direito à água e devem ter acesso à água para questão de saúde. Então você vai ter uma tarifa social para aquelas famílias que são mais necessitadas, você vai ter uma tarifa que não prejudique ninguém. É esse o ponto importante, que as pessoas compartilhem o bem maior que a água, pagando por ela, que é um ponto importante que a gente tem que ter sempre bancado, porque quando a gente paga, o que acontece? A gente controla o consumo. Também tem essa questão. Se você é uma coisa que você não paga, você não controla o consumo. Você não se importa, as pessoas não está me custando nada, deixa lá a torneira aberta, deixa lá o vazamento. A partir que começa a doer no bolso, né, a gente sente logo vai. Então, dessa forma, e se a gente controla o consumo, a gente consegue beneficiar ainda mais a população, porque há mais água disponível, e mais água e menos custo. O
Agora eu vou entrar na parte de esgotamento sanitário, que é a estação de tratamento de Vista Alegre, que é uma estação que atende um bairro na região. E aqui a gente tem um índice de cobertura de esgoto. Hoje, cobertura de esgoto aqui a gente está falando em coleta. A seguir vai ter o gráfico da tratamento. Então, em coleta nós estamos já com 81%, e aí a gente está prevendo uma melhoria continuada a partir dos anos até 83% em 2038. Agora, na parte de tratamento, como vocês podem ver, a gente pretende dar um salto bem grande nesse primeiro trecho, e é exatamente isso que o tipo dessa ESC tem a fazer. Talvez até mais alto já vai chegar por aqui, de 80%, como o prefeito falou nessa hora. Então já vai até chegar acima do que a gente estava imaginando e esperando, até uma grande glória, porque a gente estava projetando para 2018 63% dos esgotos coletados, tratados, e ao final do plano chegando a 90%. Então, aquela subida ali. Da mesma forma, o índice de tarifação de esgoto é importante, você tem uma tarifa de esgoto, é importante que as pessoas entendam que é necessário para a manutenção do sistema. As estações têm custos operacionais, têm custos de manutenção, mesmo depois de construídas, elas continuam dando despesas de operação. E aí nós voltamos a falar das medidas estruturantes, que são as mesmas da água, então eu vou passar um pouco mais rápido, a questão da eficiência, e aí a gente vai até falar de eficiência de tratamento, discutir essa questão, a capacidade de intervenção rápida, o conhecimento do problema, conhecer todo o sistema, conhecer as redes, conhecer como funciona, a participação da sociedade, no sentido de entender que uma rede de esgoto, ela não é uma rede de lixo, não é para jogar qualquer coisa no esgoto, ter toda essa questão de participação, de voluntariado também, nesse sentido, os conselhos municipais, fazendo esse intercâmbio entre a população, o aprimoramento da legislação e a avaliação dos planos. Nas medidas estruturais, aí nós temos criação e operação de infraestrutura. Por quê? Porque é necessário criar infraestrutura, é necessário criar uma ente. A infraestrutura que tem hoje, ela só sendo expandida não é suficiente, ela precisa ser criada novas estruturas e elas estão planejadas. Através de projetos básicos e executivos, que é o projeto que vai dar a base para se ter um menor custo e uma melhor escolha, um melhor uso do orçamento público. Então é importante os projetos. O incremento da coleta e tratamento, como a gente já apresentou nas planos de metas, e a proteção dos cursos d'água, que é aquela história que a gente estava conversando no início, os córregos poluídos. Então, a partir do momento que você começa a colocar essas estruturas, os córregos deixam de receber esgoto e eles mesmos se recuperam. Eles deixam de estar poluídos. E aí nós temos algumas alternativas de tratamento que estamos apresentando, entre várias, cada município vai escolher a sua, conforme exatamente a característica local, conforme a área que ele tem. Por exemplo, essas duas aqui são lagoas. Lagoas exigem muita área. Então, o município precisa ter uma área para estação de tratamento muito grande, e às vezes não é possível ter áreas tão grandes. Para vocês terem uma noção, a lagoa facultativa, o esgoto fica acumulado aqui por quase um mês. Então, para um município que tem muitos habitantes, ou para uma centro urbano, é impossível, uma área gigantesca, muitas vezes não tem essa área. Então, nós temos outras soluções também, conforme, que é esse aqui, um reator anaeróbico, que ele é muito mais compacto, e ocupa muito menos área, e ele faz também o mesmo tratamento, só que por uma outra técnica. Existem inúmeras técnicas de engenharia para isso. E nós temos as fossas cruzes para regiões mais isoladas, numa área rural, uma comunidade rural, que são soluções enterradas, que funcionam da mesma forma, que não precisam de operação, por exemplo. A operação é muito mais, pode ser uma vez a cada semana, uma vez, não é aquela, ali você precisa de um operador acompanhando. Então são soluções. Novamente, a sustentabilidade. A necessidade de uma tarifa para controle disso, na mesma lógica, compatível com o perfil do consumidor, trazendo benefício à população em geral e o controle do despejo. Que é isso que vai fazer no final, porque também não adianta a gente fazer uma estação de tratamento e a rede continuar sendo lançada nos córregos. As redes têm que ser captadas, tem que haver uma fiscalização para que as pessoas se liguem à rede de esgoto, tem que estar todo mundo ligado na rede de esgoto para esse esgoto poder chegar na estação. Não há transporte miraculoso do esgoto da casa até a estação. Então não adianta jogar no rio, porque vai continuar sujando o rio. É preciso jogar na rede de esgoto. Isso é uma coisa que a gente vai discutir aqui na drenagem muito fortemente. Então dentro da drenagem a gente tem algumas necessidades de melhorias, principalmente relacionadas à ocupação do solo, às tendências de crescimento,
E os tipos, é exatamente o que o plano diretor, como o prefeito estava falando, vai estudar, como é que esse crescimento vai acontecer, qual vai ser o tipo de pavimentação, qual vai ser o tipo de... Isso tudo vai ser estudado. Por quê? Porque isso influencia na drenagem. Quando a gente bota o asfalto, quando a gente bota as escadas, o telhado, o cimentado, a calçada, a água não infiltra da chuva. E a água não infiltrar significa que vai ter mais água de chuva nos rios e nos córregos e que vai ter mais chance de inundar, porque a água corre e vai direto para o rio, rapidamente pela tubulação de drenagem. Então, quanto mais a gente conseguir opções que infiltrem água, quanto mais a gente conseguir opções que retenham água, às vezes bacias, barraginhas, outras opções para as áreas rurais, muito comuns nas montanhas, a gente vai discutir isso um pouco para frente, são soluções que ajudam o meio urbano a não ter problemas de alagamentos. A arborização, como eu estava falando, além de ajudar o manancial, ela é importantíssima para a drenagem, ela retém a água que escorre pela rua, ela ajuda na infiltração. Então isso melhora muito, tanto dentro da cidade como fora. A gente vai mostrar uma imagem muito boa a seguir. E as águas pluviais e o esgoto separados. O que acontece? O esgoto doméstico. Tem que haver uma rede de águas pluviais e uma rede de esgoto sanitário. Elas não são a mesma coisa, não podem ser tratadas da mesma forma. A água pluvial não pode ser lançada no esgoto, porque ela acaba com o tratamento não funciona se ela for lançada no esgoto. Então isso é uma coisa que também as pessoas às vezes não entendem. Elas acham que só o esgoto não pode ser lançado na água pluvial. Não, vice-versa também não pode. A água pluvial não pode ser jogada no esgoto, nem o esgoto na água pluvial, porque obviamente se o esgoto for lançado na água pluvial, ele volta para o rio da mesma forma e o rio continua poluído, não há um tratamento. Aqui é uma imagem a partir do método racional, que é um método que a gente usa para calcular os volumes de água de chuva que vão chegar à cidade. Então, essa área amarela, que vocês estão vendo aqui em cima, ela é a área de montante da cidade, da bacia. Então, você tem a bacia, tem uma área montante da cidade, e aqueles veiozinhos azuis são os rios nascentes, de córregos que tem, e todos eles vão chegando na cidade, como vocês podem ver. Então, tudo que chove nessa área amarela, o que não filtrar, vai chegar ali na cidade, que é a área achurada em vermelho. Toda essa área que choveu ali em cima, então vocês veem que uma área da bacia, às vezes, é muito maior a montante do que é na cidade, do que é a própria cidade. Às vezes, essa área influencia fortemente nos problemas de drenagem. Então, aqui, especificamente, mostrando aqui a planta de vocês, esse é o município, aqui é a área 7, toda essa parte aqui de baixo, quando chove, a água corre para cá. Então, vai chegar aqui na área urbana, na 7. E é importante que toda essa área, então, haja um trabalho de reflorestamento, de aumento das infiltrações, seja aí podemos imaginar barraginhas, podemos imaginar outras coisas, outras formas. A gente vai mostrar aqui algumas soluções. E seguindo nisso, nós temos aqui o potencial de inundação e alagamento do município. Como é que isso foi feito? Você tem um município de rodeio e a partir de análise da inclinação e do uso do solo, como é utilizado o solo, qual é o tipo se é agricultura, se é floresta, se é cidade, foi feita uma análise de risco de áreas de inundação e alagamento. Não significa que essas áreas em vermelho já alagam, mas elas têm mais risco de alagar do que as outras áreas. É exatamente essa a proposta desse mapa. E no próximo, a gente vai ter um movimento de massa. O que é o movimento de massa? É o movimento de terra, é o deslizamento. Então, as áreas em vermelho são as áreas com maior potencial e as áreas em verde com menor. Dentro da parte de drenagem, nós temos também, novamente, as medidas estruturantes. E entre as medidas estruturantes da drenagem, a gente fala da cooperação intermunicipal. Por quê? Se vocês lembrarem daquele desenho da bacia, às vezes aquela bacia não acaba no seu município. Aquela bacia vai até lá no outro município. É a água que chove no outro município que chega aqui. Então, é importante ter uma cooperação intermunicipal, é importante ter uma relação boa com os vizinhos e terem todos trabalhando em prol da bacia. Em prol da bacia está mais arborizado, em prol da bacia está com mais possibilidades de evitar enchentes e alagamentos. Esse é um ponto importante. O incentivo ao reflorestamento, então, como falar, a educação ambiental, a questão dos lixos nos rios, isso é um problema sério, que vai fechando o rio, quando a água vem, ele fica barrado pelo lixo. Então, é um problema forte. A capacitação, tanto técnica dos funcionários quanto de todos os participantes do processo. E aqui a gente mostra umas medidas estruturais, um exemplo aqui, esses foram do país,
de um parque, esse aqui é um rio, né? E esse rio, ele sobe muito, né? Das cheias dele, e ele alaga toda essa área. Ele tem que ter tudo escadinha, por quê? Porque tudo fica alagado, mas a água não chega lá nos prédios onde as pessoas moram, ela fica aqui no mar. Esse parque foi feito mais baixo justo por isso. Por quê? Porque o rio, e aí eu vou mostrar aqui uma outra. Porque o rio, ele tem uma área de várzea, que é normal ele ocupar quando ele é natural. Quando ele não foi canalizado, ele normalmente ocupa essa área. Então, nas épocas de cheia, normalmente ele reivindica essa área de volta. E ele pega a força. Esse é um caso lá em Goiás, de um parque que eles fizeram, que eles fizeram área de atletismo, fizeram uma academia de ginástica ali no meio, eles fizeram uma área arborizada, isso tudo inunda. Na época do Pantanal, né, que os rios ficam cheios, isso tudo inunda, fica tudo embaixo d'água, todo o material foi feito dessa forma, foi imaginado dessa forma, para ficar embaixo d'água, e quando a água desce, volta tudo ao normal, todo mundo usa o parque. Então, essas são algumas das soluções propostas para as áreas de entorno dos rios, com problemas. A naturalização do rio, principalmente nas áreas que não é ocupado. Os rios, eles precisam dessa área em torno. E é importante que eles tenham, eles não devem ficar nessa situação aqui primeiro, todos fechados. Por quê? Porque quando vem a enchente, ele sobe muito rapidamente e ocupa toda a área em volta. Então, é recomendado em áreas, principalmente rurais, em áreas que ainda não há ocupação, em áreas que ainda estão para serem ocupadas, que se deixem as margens livres, que se deixem árvores, que se deixem materiais, para também não haver o assoramento dos rios. Aqui é um exemplo da arborização que eu queria mostrar. Bom, essa aqui é uma área urbana, como vocês podem ver. E se vocês olharem bem ali no final da imagem, tem um morro ali, ele está quase todo pelado, né? Tem umas pouquinhas árvores. Então, a proposta é, principalmente a montante da cidade, você ter uma arborização, você plantar as árvores ali, que elas vão segurar a água, que quando chover vai correr por esse morro e vai chegar na cidade inundando aqui embaixo. Então, esse trabalho é importantíssimo, de colocar as árvores estrategicamente também a montante da cidade. A questão da drenagem, sempre se preocupando com a microdrenagem, com a drenagem, com as populações dentro da cidade, elas são importantes. Mas é importante também fazer toda uma área verde, tentando aumentar a infiltração para ter menos necessidade dessas redes de drenagem. E aqui a gente tem um exemplo de um aproveitamento de água de chuva, que as casas podem fazer, pegar a água dos seus telhados, armazenar para molhar as plantas, para usos desse tipo. Obviamente não é água para beber, lembramos disso, não é uma água que é recomendável para beber, mas é uma água que pode ser usada para usos menos nobres, como a gente chama. Pegar as plantas, lavar o carro, lavar a varanda, esse tipo de coisa poderia ser usada água de chuva. Isso evitaria que essa água fosse para a população, exigindo mais do sistema de drenagem. E novamente a gente volta a falar da sustentabilidade do sistema, a imaginar a necessidade de uma taxa, as reduções em função do estímulo. A pessoa que aproveita a água de chuva não pagaria a taxa, por exemplo, então você estimula esse uso. Existem várias formas de se estimular o benefício à população em geral. E aí nós temos ainda as ações de emergência e contingência, que na parte de drenagem são importantíssimas. Você tem um sistema, uma defesa civil organizada, um sistema de aviso. O SINAM é um sistema nacional em que são informadas as doenças vinculadas a alagamentos de enchente. É importante que vocês sempre mandem informações quando vierem casos de doenças em função do alagamento para esse SINAM, porque lá eles fazem todo o histórico e a partir daí vamos ter o retorno para o município. E agora eu vou entrar em resíduos sólidos. Esse é o sistema existente hoje. Então nós temos aqui todos os resíduos, as gerações de resíduos diferenciadas que acontecem no município. Aqui o manejo, então nós temos, por exemplo, para os resíduos domésticos, aquele lixo de casa. Ele é condicionado dentro da nossa casa, põe lá na lixeria, no saco de lixo e tal, ele é coletado pelo caminhão, vai para uma unidade de triagem e compostagem da União Reciclares e vai para um aterro controlado da União Reciclares. Esse é o que acontece hoje com o nosso lixo. E aí você tem outros, os resíduos de saúde, por exemplo, são esses aqui. Eles também têm que ser separados, porque eles têm um risco muito maior de contaminação. Então eles têm uma separação total. Ele é coletado por outro caminhão, por outra empresa, por totalmente separado. Ele vai para a incineração, porque não pode ser colocado no meio ambiente, porque tem contaminante. Então ele é incinerado ou ele passa pelo autoclave, que é uma esterilização. E nesse caso, aqui vai para a destinação final. Da mesma forma, você tem os pneus, que tem uma entrega voluntária, você tem o entulho, que é aproveitado para a recuperação
você tem vários tipos de resíduos e quais são os maneios de tratamentos. Essa é a situação atual do município. E aí a gente vai conversar um pouco, foi imaginado no plano de metas os dois cenários. Por que foram imaginados dois cenários? Porque na questão de lixo, se verifica que no Brasil está aumentando muito o volume de lixo por pessoa. A cada dia a população está produzindo mais lixo na sua taxa diária. Então a gente imaginou dois cenários diferenciados. Um cenário ótimo, digamos assim, que o lixo não aumente tanto. E outro um cenário pessimista, que o lixo realmente cada dia vai aumentando. A produção de lixo por pessoa vai aumentando. Então aí a gente tem todo o volume produzido, que é essa linha vermelha, e a população atendida, que são essas colunas amarelas, para todos os prazos. Então nós temos o curto, o médio e o longo. Isso tudo foi planejado, foi planilhado, e aí nós temos as alternativas tecnológicas. Como a gente falou no esgoto, para os resíduos também temos várias alternativas tecnológicas. Então a gente vai falar de coleta seletiva, a gente vai falar de transbordo, a gente vai falar de estações de transferência, a gente vai falar de usinas de triagem, como tem aqui um centro de triagem, a gente vai falar da compostagem, de usinas de compostagem de leitos intermunicipais, porque o volume da compostagem às vezes não é suficiente, a incineração, a autoclave, que aí é específico dos resíduos de saúde, as alternativas da construção civil, como é feito aqui já, de aproveitamento da construção civil, beneficiamento desse material para... O fim dos aterros controlados, isso é um ponto importante, segundo a lei federal, eles têm que terminar, não vai ser mais aceito aterros controlados, então a União vai ter que transformar o dela, ela já está no processo disso, para virar um aterro sanitário. Qual a diferença de um aterro controlado e um aterro sanitário? Vamos explicar isso. O aterro controlado, ele é uma cava em que você coloca o lixo e você acoberta esse lixo. Muitas vezes ele tem um sistema de drenagem em torno. Por quê? Porque o lixo, quando ele começa a decompor, ele sai um líquido dele. Um líquido bastante fedido. O chorume, exatamente, você tem. O chorume. Então, esse chorume, ele não pode ir para a terra porque ele contamina a terra. Ele é bastante poluidor, então ele precisa ser recolhido e tratado. E o que acontece? Quando no aterro controlado, o lixo está lá diretamente em contato com a terra por baixo. Quando chove, acontece que parte do chorume acaba infiltrando na terra e a contaminação do solo. No aterro sanitário não é isso. Por quê? Porque antes de se colocar o lixo na terra, é posto uma manta, seja de argila, seja de... tem várias opções, mas você pode fazer normalmente de argila, você faz uma manta que impermeabiliza, não deixa que a água passe para baixo. E aí essa água então é recolhida e tratada. Da mesma forma, o lixo também gera na decomposição um gás, o metano. É um gás perigoso até, é um gás que faz a poluição atmosférica. Então ele precisa ser queimado. Então é preciso fazer tubulações dentro do lixo que captam esse gás e levam para cima e ele é queimado. E dependendo do tamanho do seu aterro, obviamente aterros menores não tem possibilidade, mas aterros grandes inclusive aproveitam esse gás para queimar e gerar energia. Então é uma das opções. Se você tem um aterro sanitário que é maior, que tem atende vários municípios, por exemplo, um convênio de municípios que levam todo o seu lixo num aterro, esse aterro tem possibilidade de fazer esse tipo de coisa. E aí outras alternativas. Aqui em relação à compostagem, a gente tem a compostagem doméstica, principalmente pelas áreas rurais recomendadas, CPTV, até umas usinas, micro-usinas, bem pequenininhas de compostagem para pequenas localidades. Então, tem inúmeras opções. E aí, esse é o plano de metas que está se imaginando. Então, você lembra daquele cenário que a gente viu, que era o atual, e esse é o que está se imaginando para o futuro, onde cada um dos resíduos vai ter o seu específico manejo, o seu tratamento e o seu destino final. E nesse ponto, é importante a gente chamar a atenção para duas coisas. Uma, os resíduos domésticos, recicláveis e orgânicos vão ter que ser separados. Vão ter que ser separados dentro de casa. A gente vai ter que aprender a separar. E aí você vai ter uma coleta separada, você vai ter um dia a coleta dos recicláveis, um dia a coleta do orgânico, todo mundo só vai botar o lixo na porta de casa quando for a coleta daquele dia, o orgânico vai ficar em casa no dia da coleta dos recicláveis, de forma a você ter essa separação. Por quê? Porque isso facilita e agiliza e possibilita o reciclável. Porque o reciclável, quando ele se mistura com o lixo orgânico, muitas vezes ele não pode ser aproveitado. Então, você está vendo essa separação já dentro de casa, dentro do nosso
na própria geração, você consegue ter um aproveitamento muito maior dos recicláveis. E esse reciclável vai ser separado, voltado para a indústria e vai voltar ao mercado, que é aquela ideia da reciclagem daquele círculozinho. Volta ao mercado, a garrafa PET você compra novamente, o refrigerante ela está de volta no mercado. Ela fica nisso, ela não gera lixo. E só o que realmente não puder ser aproveitado, que são os rejeitos, chamados de é que não poder ser encaminhados ao aterro sanitário. Ou seja, o lixo normal, o resíduo sólido, não vai poder ser diretamente encaminhado ao aterro sanitário. Você vai necessariamente passar por viagem de recicláveis e pela compostagem na parte de orgânicos. Isso é uma exigência já da antilei nacional. E da mesma forma, os outros lixos que a gente comentou, como vocês já fazem, a questão do entulho já é separada, a questão do resíduo sólido já é separada, da mesma forma. Finalizando a parte de resíduos sólidos e a apresentação geral, então a gente lembra que não vai ser mais possível o uso de aterros controlados ou lixões, isso está proibido por lei, a partir de agosto de 2014, para a disposição de resíduos. E não será mais possível a disposição de todo o resíduo coletado, como eu falei, somente o rejeito vai poder ir para o aterro sanitário. Antes disso, você vai ter que ter uma oficina de triagem, você vai ter que fazer a compostagem, o material vai ter que ser separado dentro de casa para facilitar o reaproveitamento desse tudo isso. E aí nós temos a questão do consórcio, que muitas vezes é uma das soluções para os aterros sanitários, a implantação do plano de gestão integrada dos resíduos sólidos, as ações de redução de volume de resíduos, aqueles dois cenários que a gente imaginou, um cenário com menos lixo, o outro é com mais. O com mais lixo, obviamente, vai custar muito mais caro, você vai ter muito mais volume, as usinas de tratamento vai ter que ser muito maior, seu aterro sanitário vai ter que ser muito maior, isso vai custar muito mais. Então, o ideal é ter programas de redução de volumes de resíduos. Monitoramento através de indicadores de desempenho, isso é para todo o plano. É necessário que seja monitorado, esteja um acompanhamento tanto da população como do poder público, se essas metas estão sendo alcançadas. Esse é um ponto importantíssimo. E assim eu termino a apresentação. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, gostaria de falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então eu vou chamar a Lígia Maranhão, nossa jornalista, ela vai fazer uma pesquisa com vocês. Acho interessante, você falou uma coisa aí que é complicada, o desperdício de água é 31%, mas não tinha um jeito de discussão que mexe com isso, tem muita água que vai embora, tudo essa falta d'água que tem, em geral, não gera muita coisa. Exatamente. Aquilo era para ter, lá vamos supor, saiu 100, chegou 70, tem 30 no caminho, indo embora ainda. Exatamente. As perdas no Brasil inteiro são assim, infelizmente. As perdas médias do Brasil são entre 30% e 40% em todas as cidades. É impressionante. Então, é um problema geral que a gente tenta combater. Exatamente, a gente botou o plano de metas de redução disso. A gente sabe que é trabalhoso essa redução de perdas, é um trabalho longo, não é um trabalho imediato, mas ela é extremamente necessária, como você falou. Saiu 100 da estação, não chega a 70 a ser consumido. É assustador a quantidade de água que se perde, e não é só a água, é todo o custo, porque essa água foi tratada, essa água foi captada, foi transportada, toda a infraestrutura que se criou para isso, e que simplesmente não traz benefício para ninguém. Se nós for analisarmos o que a gente desperdiça, né, deve dar mais de 50% que é o destino. Deve. Mais algum comentário? Obrigada, professor. Muito importante. Bom, agora é a hora que a gente quer saber a opinião de vocês. Eu vou pedir para o Ricardo distribuir uma pesquisa que a gente preparou. Bom, e assim como a Ana disse, toda a prestação de serviço é cobrada, a fim de que haja uma continuidade de ciência da prestação.
é o endereço do nosso blog. É importante que vocês acessem, quem tiver interesse, puder acessar. Tem todo o histórico, todo o andamento, tudo que foi feito, tem fotos, inclusive as apresentações, tanto de hoje quanto dos eventos anteriores. É importante que vocês tenham conhecimento disso.